estamos aqui em mais um episódio do Pode Gestar, que é um projeto meu e da doutora Amanda, que a gente faz com muito carinho para trazer muita informação para vocês que estão assistindo. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, que se vocês acompanham a gente nas redes sociais, vocês já viram ela lá, porque ela já participou de evento com a gente e foi assim, incrível todas as informações que as meninas tiveram dos eventos que ela esteve presente. E ela é a Mari Palmeira. Ela é osteopata, cuida dos bebês. E hoje nós vamos aqui conversar com ela para trazer informação para vocês sobre a osteopatia em bebês, que é uma coisa meio nova, não é, Mari? Aqui no Brasil Aqui em Maceió, relativamente, né? No Brasil já tem um tempinho, mas a nível mundial, Estados Unidos, Europa, a osteopatia já existe há mais de 100 anos. Então, é mais recente aqui. Então, a gente está meio atrasada. Ô Mari, conta pra gente, como que uma pessoa se torna osteopata? Qual é o caminho para chegar até onde você está hoje? Então, para ser osteopata no Brasil, hoje, um pré-requisito é você ou ser médico ou ser fisioterapeuta. Então, você pode ser médico e se especializar em osteopatia, e aí é uma formação de 5 anos. A minha formação foi de fisioterapia e depois eu entrei na formação de osteopatia. Então a gente faz a faculdade, depois de terminar vão ser mais 5 anos para ser osteopata. E para atender bebê tem que fazer mais os cursos especializados em pediatria, né? São cursos avançados, mais alguns anos. Então, para ser osteopata e atender bebê aqui no Brasil, mais de 10 anos, uns 12 anos por aí. É uma grande vida. É uma grande jornada. Exatamente. E você sempre soube, Mari, que seria osteopata? No começo da formação de fisioterapia, quando eu conheci a osteopatia, eu já me encantei. Porque é diferente, a gente vê os resultados de uma maneira diferente. Então, o osteopata, ele enxerga o indivíduo como um todo. Então, a gente sabe que o corpo é uma unidade, é tudo integrado. E a osteopatia faz a gente pensar no indivíduo de uma maneira geral. Então, por exemplo, se você vai tratar uma dor no joelho, você não foca lá no joelho, você tem que avaliar todo o corpo. Porque muitas vezes a dor no joelho é uma consequência de uma outra região que está... E aí a gente vai manipular às vezes à distância, para poder resolver o problema ali. Então, é como se fosse um mecânico do corpo humano que vai investigar para ver onde é que está a causa inicial do problema. E você teve a disciplina de osteopatia na faculdade de fisioterapia, ou você procurou isso por fora? Não, por fora. Você termina como fisioterapia e se você quiser entrar na faculdade, na formação de osteopatia, aí é por fora. E aí tem escolas que você entra para fazer a formação e são 5 anos, que foi a que eu escolhi. É uma faculdade nova, exatamente. né? Tem escolas que são 2 anos você se torna um osteopata. Entendi. E hoje o seu maior nicho é trabalhar com bebês, né? Com crianças. Exatamente. Inicialmente eu trabalhava com adultos somente, mas foi quando eu engravidei da minha filha, né, Maria Clara, que surgiu toda essa vontade, essa paixão por trabalhar com bebês. A maternidade faz isso com a gente, né? Faz. Antes da minha gestação, eu nunca pensei em trabalhar com criança, para falar a verdade. Mas quando eu engravidei, eu comecei a estudar sobre como a osteopatia podia ajudar no bebê para ajudar a minha filha, mas eu me encantei tanto que depois eu falei, eu não quero mais trabalhar com adulto, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E aí eu fui fazendo cursos específicos na área. E toda oportunidade que vinha um curso internacional, eu fiz alguns, tive a oportunidade que vieram para o Brasil, sempre buscando me aperfeiçoar nessa área, e hoje é o que eu faço, é o que eu mais atendo. E ela foi criada onde? É uma técnica o quê? Chinesa, japonesa ou não? Nada a ver? A osteopatia foi criada por um médico americano, Dr. Steele, há mais de 100 anos atrás. Então, ele como médico, ele se sentia um pouco impotente na época, porque ele não conseguia ajudar tanto o paciente com remédios, né? E aí ele começou a estudar o corpo todo, ele começou a entender que o corpo ele tem o poder da autocura. Agora sim, você precisa deixar ele em equilíbrio. Então, ele começou a estudar sobre o funcionamento do corpo e pensando assim, eu preciso devolver a homeostase para que tudo flua e funcione como deveria. E aí ele começou a trabalhar com isso, estudar, e hoje a osteopatia tem esse foco de devolver o equilíbrio para o corpo do ser humano, né, para que ele vá se autocure, né?
sem ter que... E assim, vou precisar falar de uma coisa que remédios. pode até ser ignorância, mas eu acho que talvez seja o que muita gente pensa. Você fala osteopata, eu lembro daquelas pessoas estralando coluna e mexe no osso e não sei o quê. Com bebês é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, estalar o corpinho do bebê é contraindicado, tá? É por isso que um osteopata, quando se forma, não pode atender bebês. Para você atender bebê, você tem que ter toda a formação avançada em osteopatia pediátrica, porque o toque no bebê é diferente do adulto. Você não pode fazer nenhuma manobra de estalo, né? Os thrusts que a gente faz no adulto, no bebê não pode fazer, é contraindicado. Então, o toque é muito suave. A anatomia do corpo do bebê é diferente da anatomia do corpo do adulto, a fisiologia, então a localização dos órgãos, o crânio do bebê é bem diferente. Então, a gente precisa estudar ser bem aprofundado ali na anatomia e na fisiologia para a gente poder devolver o bom funcionamento do corpo do bebê. E eu, particularmente, quando eu vi osteopatia em bebês, foi por Instagram, enfim, essas coisas, e era sempre para ajudar na parte da cólica do bebê. Mas a gente sabe aí nos eventos que a gente já teve com você que é muito mais do que isso, né, Mari? Exatamente. No caso das cólicas, as disquesias tão famosas, né, a gente foca no equilíbrio do corpo. Então, muitas vezes o bebê que tem tensão no corpinho, nada vai fluir como deveria. Um bebê que tem restrição aqui no tórax, e aí o bebê mama, o leite desce para o estômago, muitas vezes está aquilo tão preso aqui que ele acaba voltando. Aí o bebê tem muito refluxo. E quando a gente faz as liberações no corpinho do bebê, a nível facial, né, os tecidos que envolvem estômago, o intestino, o esôfago, a gente consegue melhorar todo o funcionamento e somente depois das liberações o bebê já começa a fazer uma digestão melhor, já faz o cocô melhor. Pensando em devolver o equilíbrio. Isso é muito interessante. Como tem muitas mães, né, nos assistindo agora, queria que você falasse um pouquinho, Mari, quando é que a mãe deve pensar em levar o bebê para um osteopata? Tá. Então, tem que ter alguma queixa ou é de rotina? Explica um pouquinho para elas. Geralmente, assim, eu atendo alguns bebês que as mães levam e eu sempre pergunto, qual a queixa? E aí a mãe fala, não tem nenhuma queixa, eu quero só uma avaliação. E nessa avaliação acaba encontrando muita coisa. E a mãe fala, meu Deus, eu nem reparei nisso, né? Cheguei aqui, tava tudo tão bem, eu achei que não tinha nada, saí daqui. Exatamente. Descobri um monte de coisa. E aí acaba ajudando muito. Então, assim, quanto antes se leva para uma consulta, uma avaliação, a gente consegue ajudar e prevenir problemas futuros. Perfeito. Então, por exemplo, foi uma mãe só para uma avaliação. O bebê já tinha simetria craniana, ela não percebeu, né, que um ladinho da cabecinha já estava mais achatado. Esse bebê não dormia muito bem, esse bebê tinha tensões, já tinha um pescoço mais tensionado para um lado, só que era algo que ela achava que era normal do bebê. E aí, depois das liberações... esse bebê também não mamava muito bem, mas ela achava que era só da pega. E aí, depois da consulta, depois das liberações, o bebê pegou melhor o peito da mãe, dormiu melhor, a gente corrigiu a simetria na cabeça. E aí, eu já passo na consulta um passo a passo de estímulos específicos que a mãe tem que fazer em casa. Como fazer o tummy time, como fazer o exercício em cada etapa, que isso faz uma enorme diferença. E quando você fala assim de assimetria de crânio, eu acho que as pessoas escutam isso e acham que, meu Deus, né, é uma coisa grande, muito assim. E na verdade é uma coisa que pode acontecer e acontece com muita frequência. E às vezes as mães nem conseguem identificar isso, né? Fala um pouquinho assim sobre isso de assimetria de crânio. Eu posso lhe dizer que todos os dias eu atendo um bebê com assimetria craniana. Olha todos isso. os dias. Então, em todas as consultas tem um bebê que tem assimetria. Alguns pais já levam por causa da assimetria, porque eles já mesmos percebem. Alguns não. Eu vou atender uma disquesia e já vejo a cabecinha ali deformada. Os pais nem perceberam, porque muitas vezes o bebê é cabeludinho, acaba disfarçando. Mas assim, a assimetria craniana ela está sendo muito comum ultimamente por causa da posição que é recomendada para o bebê dormir de barriguinha para cima. Então, a informação deveria ser passada de uma maneira mais clara, tipo, é para dormir de barriga para cima, para evitar a morte súbita por sufocamento, mas é importante alternar os lados da cabecinha, porque o crânio do bebê ele é muito molinho, é um crânio que está em crescimento e cresce muito nos primeiros meses. Se o bebê fica somente para um lado, esse lado vai ter um achatamento.
e o crânio só vai conseguir se desenvolver para o outro. Isso a gente chama de plagiocefalia posicional. Um ladinho da cabecinha do bebê mais achatado que o outro. E é a osteopatia que corrige. E é a osteopatia que corrige. Ou seja, quanto antes você levar, né, mais rápido que vocês conseguem reverter. Exatamente, porque é como se tivesse um tempo, né? Tem um prazo para correção. Se o bebê vem antes dos 6 meses, quanto antes, mais rápido a gente consegue corrigir. Por causa do crescimento do crânio, que facilita, né? Os primeiros meses de vida do bebê, o crânio cresce muito. E aí, depois do 6º mês, ele já diminui muito o crescimento. Então, fica mais difícil corrigir. Então, quanto antes começa o tratamento, mais rápido a gente consegue corrigir. Hoje de manhã eu atendi uma bebê que ela estava pélvica na barriga da mãe e nasceu. E aí, os ossinhos do crânio estavam bem sobrepostos. E ela já estava num formato escafalocefálico, que é aquele crânio bem alongadinho. Porque ela estava numa posiçãozinha, né, que o crânio foi se desenvolvendo daquele jeito. E aí ela estava bem angustiada, porque o pediatra achava que poderia ser uma craniostenose, que é o fechamento precoce da sutura. E aí, caso fosse, teria que ir para um neurocirurgião e ele teria que abrir a sutura. Senão, o crânio não consegue se desenvolver. Mas aí, na avaliação clínica, ela já viu que estava tudo abertinho. Ela também tinha feito uma ultrassom que mostrou que estava tudo ok. Então, aí cabe a osteopatia agora fazer as liberações nos ossinhos do crânio para poder facilitar o crescimento proporcional. Então, tinha os ossinhos uns sobrepostos no outro, por causa E também foi um parto... O parto foi bem difícil, né? Eu acredito que juntou tudo. Sim. A tensão ali, o bebê tinha muita tensão também no corpinho. Então, essa mãe veio... Hoje, o bebê tinha 11 dias de nascido. Então, foi maravilhoso. Quando ela chegou, eu fiquei super feliz, porque falei, agora a gente vai conseguir agir, tá tudo muito molinho, vai facilitar a correção. Vai ser muito mais rápido. Vai evitar uma simetria craniana, o bebê tinha também torcicolo. Eu já vou conseguir evitar problemas, atraso no desenvolvimento motor. E aí vai facilitar o meu tratamento. Porque quando vem mais tarde, é tudo mais difícil, né? Ou seja, minha gente, a importância dessas informações. Exatamente. Né? Que a Mari tá falando aqui pra gente. Porque é conscientização mesmo. Porque quanto antes você recebe essa informação, você se antecipa para que aquela coisa não aconteça e não seja difícil de reverter. Corrigir, há 15 dias atrás veio um bebê pra mim com 11 meses. E um grau severo de plagiocefalia. 11 meses. E aí, quando chegou, que eu vi que estava lá no grau severo, aí eu falei pra mãe, poxa, por que você não veio antes? Agora eu não consigo te ajudar. Se você tivesse vindo antes, nos primeiros meses, a gente conseguia, talvez em um mês já estava perfeita a cabecinha do bebê. Mas agora, com 11 meses, aí ela falou, mas... ela veio do interior, né, o acompanhamento pelo SUS, e aí, o pediatra disse que isso era besteira, que com o tempo isso passava, eu fiquei esperando passar, mas só piorou. E aí, agora que eu vi que não resolveu, eu pesquisei, vi que tinha tratamento. Aí, agora, na idade desse bebê, com 11 meses, só corrige com o uso de uma órtese craniana, que é um capacete. Só que esse capacete, ele custa muito caro. É entre 15 e 20 mil reais. Meu Deus. Nossa. Então, uma pessoa que já não tinha condições, né? Ela saiu arrasada, assim. Eu falei, o SUS não fornece? Não. Não cobre isso? Não. E aí, eu até falei, a gente pode tentar melhorar alguma coisa, mas, assim, é difícil, nessa idade é difícil. Aí ela ficou bem arrasada, porque ela disse, se eu soubesse eu tinha vindo antes, mas eu não sabia. Então, assim, eu escuto muito isso, sabe? Tem mães que saem arrasadas de lá, porque, poxa, se eu soubesse antes... Mas o profissional que acompanhava o meu bebê dizia que isso era besteira, que quando o cabelo crescesse, cobria. Meu Deus. E assim, a gente sabe que uma simetria craniana não é só a nível estético, né? A cabecinha que é chata atrás do bebê, ela anterioriza na face. Então, o bebê que tem um ladinho amassado atrás, a testa vem pra frente, a mandíbula vem pra frente, um olho fica maior, outro menor. Cada dentária é toda diferente. E aí vem aquela mordida cruzada anterior. Tem que fazer um tratamento dentário, e muitas vezes até aquela cirurgia ortognática. Então, assim, tem problemas de postura, tem problema na visão. É algo que não é só estético, Não né? é tão simples, não né? Não é tão simples. Exatamente. Então, assim, realmente, gente, a osteopatia, ela deve ser uma consulta ali de rotina, né? De rotina. Acho. E existe uma idade do bebezinho, assim, ideal para que se leve para você, para fazer essa avaliação? Então, assim, o bebê nasce, é importante aqueles primeiros dias, né? Tem ajuste da amamentação, a mãe tá ali conhecendo o bebê.
Pode esperar os primeiros dias, as primeiras semanas, e aí sentir, não, ele não tá dormindo bem, não tá pegando bem o peito. E aí a mãe vai sentir a necessidade de imediato. Se ela precisar... Teve um bebê que eu atendi que chegou no meu consultório com 2 dias de nascido. A mãe saiu direto da maternidade para o meu consultório, porque era um bebê que tinha nascido com torcicolo, e esse bebê não dormia, chorava, não pegava o peito. Então a mãe já conhecia a osteopatia, ela levou direto. E aí era um bebê de 2 dias, oh meu Deus, peguei o bebezinho e fui lá, fiz as liberações, já saiu mamando, tipo, dormiu bem, a gente evitou uma assimetria, evitou atraso no desenvolvimento motor, evitou os desgastes ali na amamentação, né? E foi... Então, depende muito da necessidade. Quando, num caso desses, seria interessante ir logo, mas aí pode esperar. Hoje eu atendi um de 15 dias de nascido. O bebê estava com 15 dias, mas começou a apresentar disquesia. Aí a mãe levou, entendeu? Mas assim, tem bebê que vai perto de 1 mês. Não tem uma regra, né? Mas o ideal é você ver, ela falou 15 dias, 1 mês. O ideal é não postergar tanto. Exatamente. Porque você deu o exemplo do bebê que chegou com 11 meses, que ainda é um bebê, mas já era uma coisa que, né, já não dava para fazer muita coisa. Mas eu acho que isso aqui que a gente faz aqui muda tudo, né? Isso, porque as pessoas ficam sabendo. E é muito engraçado, porque nós, como médica, muita coisa que elas trazem aqui pra gente, a gente não sabe, né? Muita coisa. Por exemplo, esses dias atrás eu fiz um parto, foi com a doutora Carol. A paciente acabou indo para cesárea, mas foi um parto normal, a gente tentou um parto normal, foi demorado tudo, e o bebê não saía da mesma posição. E aí eu cheguei a passar o ultrassom, tudo, e o bebê tava sempre com a cabecinha transversa e o dorso só de um lado, sabe? E aí eu comentei, nossa, olha, ele não saiu, não fez a rotação, tudo. E a Carol falou pra mim, poxa, desde o início da gestação, esse bebê tá na mesma posição. Eu, na hora, lembrei de você. Eu falei assim, não veja bem. Eu falei pra mãe. Esse bebê... Ele, quando nasceu, com certeza ele tem muita tensão. Exatamente. Muita tensão. Então, o bebê que fica muito tempo numa mesma posição lá intraútero, gera tensões no corpinho. Bebês que estão em deflexão, né? Que é algo que eu tô atendendo muito, bebê que nasce. E vem pra mim, assim, a mãe pega o bebê o tempo todo jogando o pescocinho pra trás, porque dentro do útero tava nessa postura. E pro bebê é confortável ficar em extensão. E aí é um bebê que vai ter mais refluxo, é um bebê que não vai aceitar dormir no berço nem um segundo. A mãe coloca, grita, só dorme no colo, vai ter dificuldade para se desenvolver, porque tem muita tensão na coluna, a nível de dura mater, de membrana. Ele fica com a tensão em tubo dural, e isso faz com que o bebê não consiga aceitar muito bem o tummy time, e aí vai juntando muita coisa. Então, esses bebês que estavam nessa postura dentro do útero e nasceram, né? E estavam nessa postura em deflexão, são bebês que precisam muito da osteopatia, muito. Então, é muito comum eu atender bebês. Ou não estava assim, mas estava pélvico. Aí vem o quadril com bloqueio, região de tórax, pescocinho. Então é bem comum. Ou seja, agora a dica, né? A dica, se o seu bebê, se todo ultrassom que você vai fazer, a médica fala assim, né, doutora Marina? Tá na mesma posição. Tá na mesma posição, do mesmo jeitinho, ou é um bebê que passou a gestação inteira pélvico, vale a pena, quando nascer, né, levar para o osteopata, para ter essa avaliação, né, para diminuir aí algumas complicações que podem existir lá na frente. Porque né? a gente fala assim, tensão em bebê. Pensa, nossa, mas o bebê acabou de nascer, ele tá tenso. Verdade, né? verdade. Não, eu tô tensa aqui, eu tô trabalhando o dia inteiro, quem tá tensa sou eu. Mas o bebê tem atenção. Exatamente, é uma frase que eu escuto muito, né, no consultório, os pais falam, não tem nem boleto pra pagar. Eu falo, você tem nem boleto esse menino, só faz mamãe dormir. Mas assim, as tensões são devido à posição em que estava encaixado dentro do útero. E às vezes, até o próprio parto, dependendo da dificuldade do parto, a forma com que é puxada, muitas vezes pode gerar até uma tensãozinha ali. Então, o parto já é o primeiro trauma para o bebê, Sim. né? O bebê, para nascer, ele não é tão simples. Então, isso acaba gerando essas tensões. E são tensões teciduais, a níveis de fáscia. Muitas vezes é pescocinho, torcicolo, o bebê está sempre com o pescocinho para o mesmo lado, isso não é normal, o bebê tem que movimentar o pescocinho para os dois lados. Quadril, você vai dobrar a perninha do bebê, uma vai, a outra não, já é um bloqueio ali, é uma tensão no quadril. A coluna, você deita o bebê parece uma banana assim, todo inclinado, isso também não é normal, é um sinal de tensão. Então os pais já podem
começar a prestar atenção no bebê e já saber se tem tensão ou não, desconfiar, né? E normalmente com uma sessão com você já resolve as tensões, a maioria delas. Sim, dependendo do caso, sim. E dependendo da idade também. Por exemplo, vem um bebê para mim com torcicolo, 6 meses. Primeira consulta com torcicolo, desde que nasceu tinha. O corpo ele se adapta, né? E aí fica mais difícil, porque existe aquela memória muscular, então a gente libera e depois volta, entendeu? E aí seria interessante realmente o quanto antes, porque aí a gente já consegue. E o bebê, por exemplo, com torcicolo, é diferente do adulto com torcicolo. Ele sente dor igual a gente sente quando a gente tem um torcicolo? É igual, sente dor. Então, imagina um bebê que tem torcicolo, é o esternocleidomastoide, ele inclina o pescocinho para o lado e roda para o outro. Então, o bebê está aqui. O peito da mãe esquerdo, por exemplo, ele vai mamar bem, porque ele está ali. Quando a mãe coloca para mamar no outro lado, ele não consegue ir para o outro lado. É por isso que ele não pega o peito, é por isso que ele vai machucar o peito, porque vai doer o pescoço, só que a mãe quer posicionar aqui, mas ele está travado e ela não sabe, aí força. E aí o bebê morde o peito, fere o peito da mãe, não pega de jeito nenhum. E é somente porque ele tem um torcicolo. E aí, liberando, o bebê vai melhorar a mobilidade e vai pegar o peito. Isso é muito interessante, viu? Porque, olha, se o seu bebê só quer mamar de um lado, né? Não que isso seja a regra, mas... Às vezes não tem a ver com o peito, né? Vale a pena uma avaliação. Tem a ver com o próprio vale bebê. a pena uma avaliação. E às vezes a mãe chega assim, ó, passei por 3 consultoras de amamentação, fiz o que devia, assim, o que me falaram e não resolveu. Fui numa fono, fui num odontopediatra, cortei a linguinha, mas se não resolveu o torcicolo... O pescoço não tem jeito. Vai melhorar, entendeu? E aí teve uma mãe que chegou, já tardiamente, né, por outros probleminhas, e aí falou, poxa, se eu soubesse, eu tinha vindo, mas hoje eu já não mama mais, entendeu? Então veio pra mim com uns 3 meses, porque já estava com assimetria. E aí eu falei, poxa, se tivesse vindo antes, talvez ele tivesse mamando no peito. Ela, eu não sabia. Então, assim, ninguém soube direcionar, né? E aí tentou de um jeito, de outro, consultoria, porque não é ajuste de pega. A pega do bebê tá boa, a sucção tá boa, só não tá boa a rotação ali. Então, cabe assim, lógico que, né, quem está assistindo aqui nosso podcast, que a grande maioria são mães, né, que vão receber essas informações, mas também profissionais da área da saúde. Os profissionais precisam também ter esse conhecimento para saber direcionar. Porque você viu, a paciente passou lá por 1000 consultoras de amamentação, por tudo, que é válido também, porque pode ser algo não relacionado a isso, mas tem que ter algum profissional que direcione essa mulher e fala assim, vai no osteopata, vai na Mari. Vale a pena fazer Graças a Deus, uma assim, avaliação. ultimamente tem vindo muitos bebês indicados por outros profissionais. Ótimo. Consultoras estão indicando bastante, pediatras. Eu tenho recebido muito encaminhamento de pediatras. Então, já... e esse trabalho multidisciplinar, ele é essencial. E é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente vai até que todo mundo fique sabendo que não só você, mas que a osteopatia funciona para isso, para aquilo outro, né? Porque tem gente que nem sabe. Não. Exatamente. Muita gente fala, mas eu já estou levando no pediatra, mas a consulta é completamente diferente da consulta do pediatra. A avaliação é diferenciada. Eu não faço o que o pediatra faz e o pediatra não faz o que a osteopata faz, mas um complementa o outro. Então, graças a Deus tem dado muito certo, né? Os pediatras estão indicando bastante. Que bom. Ô Mari, vamos falar um pouquinho sobre tummy time. Vamos. Por quê? Porque eu vejo que é uma coisa assim que... Hoje as mães, né, estão tendo mais essa informação e essa consciência da importância do tummy time. Existe uma idade do bebê, né, com quanto tempo de vida, que é o ideal que comece o tummy time, como é a forma que deve ser feito? Fala um pouquinho pra gente. Tá, então em relação ao tummy time, antigamente não se falava em tummy time, né? E é um assunto mais recente, né? Antes de tudo, o que é tummy time? Eu ia dizer o que é tummy time? Que tem gente que tá aqui assistindo e tá falando assim, tá, mas o que é tummy time? Fala aí, Mari. Tummy time é pegar o bebê e colocar de barriguinha pra baixo. É a hora da barriguinha, tá? E é você pegar o seu bebê e colocar ali de bruços. Então, como fazer, a partir de quando começar, como eu falei, qual a né? importância, Qual a importância? Antigamente não se falava sobre isso, porque os bebês antigamente dormiam de bruços, de ladinho. Desde que nascia, o bebê dormia de todo jeito. A minha mãe fala que desde que nascia, eu dormia de bruços.
Nós somos sobreviventes, nós somos... A OMS tá assim, gritando. Eu falo pra ela, mãe, como assim? Eu sobrevivi, graças a Deus. Mas tem alguns que não, né? Mas assim, devido aos casos de morte súbita por sufocamento, né, nesses anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria determinou que a posição mais correta, mais segura para o bebê dormir é de barriga para cima. Só que depois disso tem gerado muitas assimetrias, né? Porque falta a informação de alternar somente. E aí, como agora o bebê tem que dormir de barriga para cima, surgiu a necessidade de falar sobre o tummy time. Porque os bebês estavam também com muito atraso no desenvolvimento motor. O bebê precisa ficar de barriguinha para baixo para poder fortalecer o pescoço, ganhar controle cervical, fortalecer coluna e se desenvolver. Antigamente não se falava sobre isso, porque o bebê dormia de bruços, ele acordava fazendo tummy time. E aí não precisava parar durante o dia, a horinha para fazer, porque ele já acordava fazendo, já ficava naquela posição. E agora que os bebês têm que dormir de barriga para cima, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque senão o bebê não se desenvolve. E aí fica com a cabecinha muito tempo apoiada, gera assimetria e atrasa no desenvolvimento. Então, o tummy time é importante começar a fazer desde os primeiros dias de vida. Agora sim, também estão falando muito sobre tummy time, muita gente está em dúvida e colocando o bebê de qualquer jeito, e acaba que também não é assim, tá? Os primeiros dias, eu sempre falo, a mãe primeiro tem que conhecer o bebê, tem que curtir o bebê, tem um problema na amamentação. Não vai fazer tummy time assim que o bebê nasce, não precisa. É uma rotina, né, que está sendo criada nova. Exatamente. E aí, espera cair o coto umbilical. Eu sempre falo, espera cair o coto, até porque quando vai fazer o tummy time, aquela presilhinha ali pode até atrapalhar, né, incomodar o bebê. Então, o bebê nasceu, tem todo aquele início, né, adaptação. Caiu o coto umbilical, a mãe vai começar a fazer, e eu sempre oriento fazer no colo, para o bebê se acostumar a ser algo natural, tá? Para não ser nada também muito forçado. Então, eu falo também para fazer muito no colo do pai. Porque no colo da mãe, o bebê vai atrás do peito. Ele vai sentir o cheiro do leite e vai querer o leite, né? E aí aproveita para fazer no colo do pai. É um momento ali, né, da conexão do pai com o filho. O bebê vai ficar de barriguinha para baixo, o bebê vai levantar o pescocinho, vai baixar. Nos primeiros dias não é para esperar uma postura perfeita, porque o bebê ainda está bem molinho, né? E o normal é ele ficar ali, abaixadinho, daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco ele abaixa, mas ele já vai se acostumando com essa posição. E aí, com o passar dos dias, já começa a colocar na cama. A mãe vai lá, posiciona, arruma o bracinho, o bebê vai se acostumando. Eu peço para ir no chão, no tapetinho, quando eu tiver com 1 mês, que a mãe já vai estar mais segura. Não precisa também, o bebê acabou de nascer, coloca no chão, no tapete. Não, né? Deixa ele se acostumando. E o bebê que está de bruços, o bebê fortalece pescoço, coluna, os ombros, os braços, evita assimetria no crânio, amadurece o sistema gastrointestinal, equilibra pressões entre abdômen e tórax, então melhora a disquesia. O bebê solta muito pum de bruços, então naturalmente já melhoram os gases, consequentemente melhora o refluxo. Então, assim, tem muitos benefícios. E acelera o desenvolvimento motor. Acho que só benefícios, né? Só benefícios. Agora, sabendo colocar, sempre com supervisão. Então, a mãe tá lá junto, o bebê acordado, espertinho. Não é para o bebê dormir de barriga para baixo à noite sem supervisão, porque isso pode ser um risco de sufocar. E até durante o dia tem que estar junto, olhando o tempo. Quem vai dizer é o bebê. Quando ele começar a se incomodar, você já tira, tá? Tem que ser algo natural e algo que prazeroso para o bebê. Porque tem gente que gosta de marcar tempo e tem que ficar 10 minutos. Aí o bebê tá lá, se com 2 minutos o bebê começar a chorar, peraí, faltam 8, e o bebê chorando. E aí o bebê vai começar a associar que é algo ruim e não vai querer ficar mais. Então tem que ser natural. E uma coisa que você falou, já nos eventos que a gente teve, que eu achei muito interessante, que além de colocar, ensinar o bebê a chegar nessa posição, é uma coisa que a gente não pensa, né? Tipo, não, vou fazer o tummy time. Então tá, põe lá o tapetinho e põe o bebê de bruços. Não. Põe o bebê de barriga para cima e ensina ele que é assim que a gente chega lá. Exatamente. Isso faz uma diferença enorme para as habilidades do bebê, o rolar, né? Se você sempre pega o bebê e coloca de bruços, ele nunca vai saber chegar lá. E é diferente de você colocar ele de barriguinha para cima, mostrar ele como é que sozinho ele vai chegar lá. Isso faz uma diferença enorme. Sim, porque é o próximo passo, né? O próximo passo é o rolar.
E você falou também, Mari, que evita, né? Até a questão de disquesia. Explica um pouquinho pra gente. O que é disquesia? Tem gente que correlaciona com cólica. Tem diferença? É a mesma coisa? Explica um pouquinho. Então, existe uma diferença entre disquesia e cólica. Antigamente, todo desconforto na barriguinha do bebê era cólica, né? O bebê chorava, é cólica, né? Hoje em dia, a gente já sabe diferenciar quando é disquesia e quando é cólica. A disquesia, você vai começar a prestar atenção que o bebê, quando tem vontade de fazer cocô, solta pum, ele vai fazer força, se espremer, fica vermelho, chora, e o cocô não sai, o pum. Então, aí a mãe fica desesperada, o bebê chorando, se espremendo, vermelho, o dia todo, e o cocô e o pum não sai. E isso é por causa de uma incoordenação que o bebê tem na região abdominal. Para o bebê conseguir fazer cocô, ele precisa contrair o abdômen e relaxar o assoalho pélvico. E o bebê, nesses primeiros dias, primeiros meses de vida, por causa da imaturidade do sistema, ele não sabe coordenar muito bem. E aí, quando vem a vontade, ele espreme, contrai tudo, e aí o cocô e o pum não sai. E aí fica aquele choro e tal. E aí tem a posição de higiene natural, né? Que a gente posiciona o bebê, que facilita o relaxamento do assoalho pélvico. E aí o bebê vai conseguir fazer cocô mais fácil. Então, você consegue diferenciar da cólica, porque é somente na hora que ele quer fazer cocô e soltar pum, que ele vai fazer força, ficar vermelho e chorar. E quando ele conseguir, ele vai relaxar. É disquesia. A cólica, o bebê vai começar a chorar agora, e aquele choro inconsolável que vai até 3 horas de relógio, muitas vezes. Não aceita o peito. Realmente ele está muito incomodado ali. Se ele soltar um pum, não vai passar. Aí você sabe, é cólica. É terrível, né? Terrível. E aí, como é que a osteopatia consegue ajudar esses bebês? E aí, a osteopatia ajuda equilibrando o corpinho do bebê, avaliando, feita a avaliação geral em todo o corpinho, mas especificamente na disquesia, a gente age na região abdominal. Pontos específicos do intestino são feitas liberações faciais e a gente consegue melhorar a mobilidade e a motilidade do intestino. E aí facilita o processo da evacuação. Então, na hora que vem a vontade de fazer cocô, já está liberadozinho ali, já vai sair mais fácil, ele não vai precisar fazer tanta força. A mãe já orientada na consulta da posição já vai facilitar bastante. E aí eu ensino para as mães fazerem uma sequenciazinha de massagens todo dia, de maneira preventiva, porque não adianta fazer massagem na hora da crise. Muita gente erra porque o bebê está lá chorando, se espremendo, aí vai lá tentar fazer massagem, é pior. A barriguinha tá dura, a perninha tá dura, a mãe não vai conseguir. E aí, eu sempre oriento, na hora da crise não adianta fazer massagem. É posicionar, é tranquilizar o bebê, porque o bebê relaxado vai sair muito mais fácil. E eu escuto muitas mães falarem assim, para fazer cocô é um sacrifício, se espreme o dia todo. Mas quando tá no peito mamando, faz um cocôzão que nem faz força, porque ele relaxou. Então, o bebê quando tá mamando, o bebê relaxa, e aí o cocô sai mais fácil. E também tem o reflexo gastrocólico, que melhora todo o funcionamento ali do intestino. Então, eu peço para as massagens serem feitas antes da mamada, de preferência, porque aí já liberou ali, na mamada vai sair bem facinho. E teve um pai que falou, é engraçado, porque durante o dia é difícil conseguir fazer cocô, mas quando tá tomando um banho bem, teve um dia que tava ali no banho bem relaxante, fez um cocôzão, não fez nem força, mas porque relaxou. Então eu sempre explico para as mães, a primeira coisa que você tem que pensar é em fazer com que o seu bebê relaxe, porque ele relaxando vai sair mais fácil. Sim, e mamães de primeira viagem, as gestantes, têm que entender que o que a gente sente passa pro bebê, não é, Mari? Exatamente. Então, essa coisa do choro, principalmente da cólica, que é aquele choro inconsolável. Às vezes as mães choram junto de desespero, mas não é nada que você tenha feito ou deixado de fazer. Às vezes é um processo que o bebê tá passando mesmo. Então, quanto mais calma você passar para ele, melhor, mais relaxado ele vai estar, não é mesmo? Exatamente. Essa é uma das frases que eu também escuto muito no consultório. A mãe fala, eu choro junto com ele, eu choro junto com ele. Porque a mãe tá ali no puerpério, os hormônios, né, a flor da pele é muito comum. Não quer ver o bebê chorar, né? Fica desesperada. E eu sempre falo para elas que tudo que você está sentindo, você passa para o seu bebê. E você precisa passar tranquilidade para que ele fique tranquilo e consiga dormir bem, consiga mamar bem, consiga fazer o cocô mais fácil. E aí a mãe que está ali o tempo todo nervosa, o bebê chorando, ela chora junto, o bebê vai chorar mais. E aí vai dificultar. Uma outra vez eu atendi um bebê, eu lembrei agora que não conseguia mamar no peito da mãe, mas não tinha muita coisa assim.
Tinha algumas tensões, mas nada muito importante. Já tinha feito consultoria, já tinha feito muita coisa. Mas a mãe era muito nervosa, muito nervosa. Eu via que o casal, assim, brigava muito, sabe? Ele dizia, é a frescura dela. Aí ela chorava. E aí era um caos. Tipo, como é que vai fluir uma amamentação assim? E aí, ali eu conversei com o casal, expliquei pra ele que ela estava passando pelo puerpério, que tinha que ter paciência, que era normal, toda gestante fica assim, mais sensível. E aí falei pra ela da importância dela estar tranquila pro bebê. Eu sei que no consultório mesmo o bebê mamou, dormiu, relaxou, tipo, ela saiu bem. Essa informação é importante pra mãe. Porque realmente ela acha que está prejudicando o bebê, que está fazendo errado, mas ela precisa estar tranquila, né? E é importante a mãe estar tranquila e passar a tranquilidade para o bebê, porque tudo vai fluindo melhor. Sim, gente, temos que entender que bebês choram mesmo, eles vão chorar independente do que a gente faça, É a né? forma até deles se comunicarem, né? O Isso chorinho. não quer dizer que você esteja fazendo alguma coisa errada, pelo contrário, né? Exatamente. Mas entendo também, né? Não julguemos, porque já fomos mães de primeira viagem e a gente sabe que é muito difícil quando o bebê tá chorando, você quer tentar amenizar aquilo ali, né? Mas uma coisa que você deu de dica também que é muito interessante, e levem isso pra vida, assim, se você não tá bem, se isso tá te deixando angustiada, dê o bebê pra alguém. Para outra pessoa, é isso que eu Calma, falo. mas não. Não. Neste momento apenas. Entregue no colo. Entregue no colo do pai, entregue no colo da avó, é isso. Não dê pra ninguém. Gente, mas isso é real, né? Quando a mãe tá muito estressada, aí chega alguém, ai, toma aqui, vai, segura ele um pouquinho, deixa eu tomar um banho, deixa eu me acalmar, deixa eu Mas tomar é porque tem mães, eu falo isso porque tem mães que querem, assim, não, eu tenho que fazer o meu bebê se acalmar, eu tenho que fazer, não quer dar essa função pra outra pessoa. Eu sempre compartilho uma história minha com as mães, tá ali o casal já angustiado, né? Eu sempre compartilho, tipo, às vezes os pais chegam, o bebê não dorme, o bebê não faz cocô, a gente, né? É um mês que a gente não dorme, eu não sei o que esse menino tem, já chegam muito assim. E muitas vezes tem uma rede de apoio, tem uma estrutura ali e ainda reclamando, né? Eu falo, isso é normal, todo mundo passa por isso. Aí eu falo, eu sempre conto a minha história. A minha filha, quando nasceu, há 5 anos atrás, ela nasceu no auge da pandemia, foi em maio de 2020. Aquele boom Nossa, da tinha acabado de pandemia, fechar. lockdown, todo mundo morrendo, e a minha filha nasceu ali. E ela nasceu em casa, foi um parto domiciliar, porque as maternidades estavam lotadas de paciente com Covid. Como a minha gestação tinha sido tranquila, eu optei por tentar, não era a minha primeira opção de plano de parto domiciliar, mas acabou sendo, diante da situação. E aí aconteceu, graças a Deus, tudo certinho, só que isolamento social. Eu não podia ter ninguém para me ajudar. O meu pai, ele pegou Covid, e na semana do meu parto, ele se internou. E cheio de comorbidades. Naquela época que quem pegava morria, né? E se internava, meu pai, eu só dizia, só ele que não pode pegar, porque ele tem um monte de comorbidade. Ele foi o primeiro que pegou. E aí minha mãe pegou Covid. Então, assim, no momento do meu parto, foi bem tenso. Já foi aquela tensão do momento, nasceu em casa, aquela pressão, aquele medo, né? Sem rede de apoio nenhuma, porque você não podia ter nenhuma faxineira em casa. O meu marido ainda trabalhando de home office, porque não deram as férias que ele tinha direito. Então, era só eu e ele e Deus, né? Então, assim, eu estava muito abalada emocionalmente com tudo, né? As pessoas me ligavam para falar alguma coisa, eu só chorava. Eu não conseguia falar, sabe? Mas, assim, graças a Deus eu não tive depressão pós-parto, mas era só eu e ele. E eu não dormia bem, porque eu ficava a noite inteira ali olhando ela acordava de hora em hora, e no outro dia tinha que dar conta de tudo, da casa, de tudo, né? E meu marido me ajudava, mas só eu e ele. E aí, minha filha teve um dia que ela teve um episódio de cólica, e na época eu também não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Ela teve cólica, ela chorou por mais de 1 hora sem parar. Eu já sem dormir, privação de sono, eu colocava lá no peito, ela não queria o peito, aí eu balançava, eu fiquei 1 hora ali, fazendo de tudo, desesperada, e ela não parava de chorar. Só que eu tava muito angustiada, eu tava muito nervosa. Aí teve uma hora que eu chorei junto com ela, então assim, eu e ela ali chorando, e aí que ela piorou mesmo. Meu marido tava trabalhando, aí eu bati assim, pegue ela que eu não sei mais o que fazer. Aí ela chorando, urrando, mais de 1 hora, eu chorando junto. Aí ele pegou, papai tá aqui e tal. Em 1 minuto, ela dormiu. Parou e dormiu.
E na hora eu fiz, meu Deus do céu, é isso. Ela precisava de alguém que passasse tranquilidade para ela. E eu não estava conseguindo. Então, assim, eu estava ali, angustiada. Então, eu entendo perfeitamente uma mãe que chega no meu consultório e fala, né? Eu choro junto, porque eu digo, eu também chorei. Né? Então, assim, Todas eu me identifico. nós. E assim, e aí eu sempre compartilho essa história para eles entenderem que é muito comum isso acontecer, né? E que a gente tem que realmente passar para outra pessoa. Não é dar o filho para outra pessoa. É passar naquele momento. E a pessoa que pegar tem que passar a tranquilidade. E aí é o que o bebê precisa. Melhor do que muito remédio. Então, eu compartilho sempre essa história, porque eu falo, tá difícil pra você, imagine pra mim, que não tinha ninguém pra me ajudar, entendeu? Você tem enfermeira, babá, funcionária Deixe na elas casa, fazerem, né? a mãe, Deixe elas ajudarem. todo mundo ali ajudando, você dó, e ainda tá reclamando, né? Tipo, mas é isso. E assim, e a mãe, ela não é menos mãe por aceitar ajuda. Pois Meu é. Deus, A gente exatamente. precisa Pois é. a gente precisa, né, passar isso de que você não é menos mãe. Eu só queria poder ter uma ajuda, né? Porque eu queria poder ter a minha mãe para me ajudar, ter uma funcionária ali, né? Uma babá, uma enfermeira, era o meu sonho. Mas não podia, porque você não podia ter contato com ninguém na época. Então, assim, eu passei uma fase bem difícil, mas passou, tudo passa. E aí, engraçado também, porque eu atendi um bebê, que os pais chegaram assim, desesperados, o bebê chorava o dia todo, não dormia, era cólica, disquesia. E esse bebê tinha sido muito planejado, muito planejado. Foi feita uma FIV, né? O casal já bem mais velho. E eles já tinham outro congelado, uma menininha. Então, eles falaram, a gente não quer mais a menina, não. A gente não dorme. Eles chegaram assim, ó. A gente não dorme, o bebê chora o dia todo, eu não sei o que eu faço, eu não vou querer. Calma, isso vai passar. Exatamente. Eu passei por isso também, eu não ia querer outro, agora eu quero outro. Tipo assim, vocês vai passar essa fase difícil e vocês vão querer outro. Vocês vão Não sentir só saudade passa, disso tudo. não só passa como a gente esquece, tá? Assim como o parto, muitas vezes, né? O pessoal fala, meu Deus, parto normal foi, né? Às vezes foi super difícil, demorado e tal, você não vai querer outro nunca mais. Ou a própria gestante fala, eu não volto mais nessa maternidade. Não, O quê? eu juro. Exatamente, Tem parto que eu chego lá, a paciente tá lá internada em trabalho de parto, e ela olha assim pra minha cara, doutora Amanda, por que você deixou eu inventar isso daqui? Aí pronto, aí nunca mais quero parir, nunca mais quero ter filhos, eu quero... Voltou grávida. Voltou grávida, né, gente? E grávida planejada, não foi uma surpresa, Eu né? A mesmo gente passei esquece. 25 horas de trabalho de parto, você também. Eu não lembro da não lembro. dor. Eu passaria de novo. Passei Eu não lembro. 15 horas Que de louca. trabalho de parto. Eu lembro da minha dor. Você lembra da sua lembro, dor? Eu lembro, eu não consegui esquecer. Lembro, foi difícil, eu tive laceração. Mas tudo também teve um vai- contexto, né, Mari, o seu? O meu teve a parte emocional Sim. também ali, o momento, né? Mas assim, eu lembro de tudo, todas as dificuldades que eu passei, mas eu quero viver isso tudo de novo. Eu quero passar pela dor do parto de novo. Eu quero passar uma crise de cólica com minha filha de novo e saber hoje já sabendo o que fazer vai ser diferente. Então assim, na época eu não queria. Alguns anos depois que ela nasceu, eu não queria. Ela já tá com 5 anos, agora eu quero. Já deu pra dar uma... Né? Descansada. Uma descansada. Mas é porque, minha gente, quando a gente fala de parto, né, é uma coisa muito mais profunda. Porque não é só sobre... Não é dor, né? Não. A gente sabe que dói, né? Mas É é um ilusão. propósito, É ilusão falar assim, você vai parir sem sentir dor. Não, vai doer. Mas é uma dor que vem atrelada a um propósito ali por A um trás, objetivo, né? Então, Tem- assim, é o que eu sempre falo. Dor não é sinônimo de sofrimento. Vai ter Exatamente. dor, mas não necessariamente não Vai vai so- ter, não vai exatamente. sofrer, não vai ter sofrimento. Exatamente. E aí quando a paciente toma posse dessa verdade, ela compreende isso, as coisas acontecem, né, de forma muito mais tranquilas e suaves quando a gente entende o propósito que existe ali por trás, Com né? certeza. Exatamente. Ô Mari, e a gente falou sobre a disquesia, que você pode ajudar na liberação e o bebê, né, conseguir fazer o seu cocô, o mais fácil. E a cólica? A cólica a gente consegue ajudar? Ou a cólica, assim, criança que tem cólica não tem jeito, vai ter que esperar? Então, a cólica, ela pode ter uma relação com a alimentação da mãe. Então, em alguns casos, a gente percebe que tem uma relação ali direta com a alimentação da mãe. A mãe que come de tudo, não toma cuidado nenhum. Alimentos mais pesados, digamos assim. Porque nos primeiros meses de vida do bebê, o bebê tem mais dificuldade em digerir alguns alimentos, né? O bebê tem um período de imaturidade do sistema gastrointestinal. Então, é importante a mãe comer mais saudável para facilitar.
Os bebês que têm mais tensões na barriguinha, eles têm uma maior predisposição a ter mais cólicas. Então, depois das liberações, que são feitas lá no consultório, e aí eu passo essa sequenciazinha de massagem, que fazer na hora da crise, geralmente isso já é o suficiente para melhorar. E aí, com a recomendação de controlar a alimentação, né, para não exagerar. E o bebê pode ter as duas coisas, os dois problemas, Sim. não digo juntos assim, mas no Pode mesmo... ter até juntos. A disquesia e a cólica. E aí tem muito pais que falam, eu explico a diferença entre falo, tem os dois. Em alguns momentos é a disquesia, mas tem a hora que é a cólica, teve uma noite que foi a noite todinha chorando, não parava com nada, então... Aí a mãe já pensa, não, realmente foi um dia que eu comi uma pizza de 4 queijos com a Coca-Cola. E aí o bebê... e aí o bebê, né, ficou bem mal. E tanto um quanto o outro tem um tempo, tipo assim, os primeiros 3 meses, que o pessoal fala, os primeiros 3 meses são os mais problemáticos nesse quesito. Exatamente. É mais comum apresentar nos 3 primeiros meses de vida por causa da imaturidade do sistema, mas eu sempre falo assim, cada bebê é único. Então, teve um bebê que veio pra mim, que a mãe falou, ó, ele veio com 4 meses. Nos 3 primeiros meses de vida ele não teve nada. Fez 4 meses, começou com disquesia. Aí foge do padrão, mas cada bebê é único. E aí a gente trabalha, faz as liberações e o bebê volta a fazer cocô normal. Ô Mari, e a gente tá falando aqui muito sobre bebês, né, osteopatia em bebês. A sua área de atuação é só para bebês? Hoje, 90% dos meus pacientes são bebês, mas eu também atendo gestantes. Poucas pessoas sabem, eu não estou divulgando ainda muito, mas eu atendo gestantes também. E como é que a osteopatia ela age nas gestantes? A gestante que está com algum desconforto na região da lombar, na região sacroiliaca, então, às vezes a gestante está com aquela dor forte no pubis, né? Pela pressão. Então, a osteopatia consegue ajudar fazendo liberações em algumas áreas do corpo da gestante para que ela consiga levar a gravidez de uma maneira mais tranquila, sem tantas sobrecargas e dores. Então, às vezes, tem um bloqueio no quadril. Tudo que é ligado ali ao quadril não vai funcionar tão bem. Então, quando a gente libera aquele ponto de tensão, aquele bloqueio, a gente consegue deixar o corpo mais livre para que a gestação vá fluindo, né? E também não tem os estralos também na gestante? Não, a gente evita. São manipulações diferentes, né? Existem as contraindicações, existem as manobras que são recomendadas para gestantes. Eu fiz um curso específico só para atender a osteopatia na gestação. Foi com uma osteopata que ela é japonesa, a Norma Morimoto, maravilhosa. Ela é uma referência aqui no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela só para atender gestantes. Qual seria uma contraindicação para gestante? Não poder fazer uma sessão de osteopatia, por exemplo? Não tem contraindicação da osteopatia. Ah, sim. Tem contraindicação das técnicas e algumas técnicas são contraindicadas para gestante. Então a gente só faz o que pode, entendeu? Entendi. Teve algum caso, assim, de alguma gestante que já te impactou de alguma forma? Teve uma gestante que eu atendi, ela era uma personal trainer, ela é uma personal trainer, né? E ela trabalha muito com mulheres e gestantes também. E ela já estava na 2ª gestação dela. E ela queria mostrar que a gestante pode fazer exercício e deve, então ela era um exemplo. O corpo dela era perfeito, era escultural. E ela malhava muito, e era muito abdominal. Era o abdômen bem trincado. E a bebê foi se desenvolvendo, só que bem apertadinha, né? E ela me procurou quando ela estava com 6 meses de gestação, que ela estava sentindo uma sensação de muito aperto, né? Ela não estava conseguindo respirar bem, ela não estava conseguindo comer bem, porque ela já comia qualquer coisinha, sentia o estômago muito, como se tivesse tudo muito apertado, sem espaço. E aí ela procurou a osteopatia. Eu fiz várias liberações a nível de diafragma, a nível dos tecidos que envolvem o útero, Ligamentos. na lombar, ligamentos, na articulação. Ela também veio com a queixa de restrição de crescimento da bebê. Então, ela falou, Mariana, minha bebê está com a restrição de crescimento. A médica que está acompanhando falou que vai ser difícil chegar à 37ª semana, porque, né, ela tá muito apertadinha e tal, sem espaço. E aí o meu trabalho foi para ampliar o espaço do bebê, liberar as tensões para que o bebê tivesse mais mobilidade para poder se desenvolver, crescer e aliviar também os desconfortos da mamãe.
E aí foi maravilhoso o resultado, foi maravilhoso. Ela conseguiu chegar até a 37ª, fizeram o parto e a bebê nasceu até com peso um pouco acima do esperado. Tipo, ela estava com restrição, acabou que ela ganhou peso e a mãe teve uma qualidade de vida, conseguia malhar, né? Conseguia respirar melhor, dormir melhor. E engraçado isso, né? Porque assim, quando chega uma gestante e até nem tem um volume uterino, né? Então, nem tem uma barriga tão grande assim e já começa com algumas queixas. Então, o ideal seria realmente, né, buscar esse atendimento para fazer algumas liberações para dar mais conforto, né? Sim, Exatamente. Questão de mobilidade, que ela tá falando. E a mobilidade faz todo sentido pro parto também. É uma coisa que a gente sempre orienta os pacientes, e aí facilita, né? Facilita o próprio parto. Exatamente. Como tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Porque ela malhava, e sim, a gestante tem que malhar mesmo, principalmente se ela já malhava antes, a gente não tem contraindicação nenhuma dela continuar, mas às vezes que o tudo excesso seja acaba exatamente, né? tudo seja um equilíbrio, né? Para que a gente não chegue aí a um extremo desse. Mas que bom que você conseguiu ajudá-la. Esse caso foi bem interessante, ela ficou bem satisfeita. E depois que a neném nasceu, eu atendi a nenenzinha, a Maria. Ela tinha algumas tensões. Eu ia perguntar corpinho, isso já, se ela tinha. Ela tinha as tensões porque ela estava bem apertadinha. Ela não estava mamando no peito, ela queria muito amamentar. E aí, no próprio consultório mesmo, ela já saiu mamando. Ela até gravou um vídeo no dia, bem legal, ainda tem esse vídeo. Ela falando, meu Deus, é a primeira vez que ela tá mamando sem eu tá caindo lágrimas nos olhos, sabe assim? Oh, meu Deus. É a primeira vez que eu tô conseguindo amamentar de uma maneira prazerosa, sem dor. Então, a bebê também tinha as tensões e ainda consegui acompanhar. Depois acompanhar essa bebê com disquesia e depois ela foi para outro estado. Ô Mari, e agora, vamos começar um assunto mais polêmico, vai. Dessa vez você que tá trazendo polêmica, não sou vai. eu, hein? Nem é tão polêmico assim, mas eu acho assim que é pra direcionar, né, as mães, principalmente mães de primeira viagem, que estão ali na montagem do enxoval. Existe algo, Mari, que você contraindica de utensílios de uso, né, de andajá, cadeirinha, já deu spoiler, né, que você chega a contraindicar porque pode afetar no desenvolvimento motor do bebê? Sim, vários. Né? Diga uma lista. Uma lista. Então, ó, vamos lá. Você que está grávida, né, já anota aí o que você não vai comprar pro seu bebê. O que eu acho que todas as gestantes compram, mais de 90%, é aquela cadeirinha de descanso, né? A cadeirinha de descanso, ela pode ser usada? Pode. Só que o maior erro de usar essa cadeirinha de descanso é por muito tempo. Então, o que é que eu venho percebendo? Os bebês ficam muito tempo ali naquela cadeirinha, aquela cadeirinha acaba achatando a cabeça do bebê, porque o bebê fica muito tempo naquela posição. A cadeirinha restringe a mobilidade do bebê. Então, um bebê de 4, 5 meses passa uma tarde todinha naquela cadeirinha. Ali ele não vai aprender a rolar, ele não vai aprender a desvirar, pivotear, fazer esfinge, ele não vai se desenvolver. Ali vai gerar tensões no corpinho, ali vai gerar assimetrias. Então, essas cadeirinhas são um dos compartimentos que mais provocam também a assimetria craniana, porque os pais deixam ali e o bebê fica a tarde toda. Sim, é um monte de coisa pra ele ver, e aí ele fica ali, quietinho. E um bebê que eu atendi com 7 meses, porque eu venho lembrando, né, dos casos clínicos. Um bebê veio com 7 meses, e um bebê de 7 meses a gente espera que esteja rolando, desvirando, pivoteando, fazendo esfinge, sentando, já começou a introdução alimentar, começaram a arrastar, já ficando em 4 apoios. O bebê não fazia nada, 7 meses. E eu perguntei à mãe, quando é que você começou a estimular no chão, no tapetinho? Ela, não, nem tem um tapetinho. E o bebê fica onde durante o dia? Numa cadeirinha, assistindo televisão. Oh, meu Deus. Então o bebê ficava ali na cadeirinha, assistindo televisão, pra ela poder fazer as coisas em casa, né? Ela disse, como é que eu vou fazer as coisas em casa se não for assim? Porque ele fica muito quietinho. Só que aí, olha o que aconteceu com o bebê. Gerou todo assimetria no crânio, ela veio por causa de uma assimetria, e aí atrasa um desenvolvimento. Então, assim, essa cadeirinha, se você já tem e quer usar, é tipo assim, vou almoçar com meu marido, não tem quem olhe o bebê, eu vou deixar aqui a horinha do almoço, depois eu pego. Não tem problema. Às vezes é até uma rede de apoio, né? A cadeirinha. A cadeirinha foi minha rede de apoio pro banho, tá? Eu botava ela pra poder tomar banho. Então, assim, em momentos pontuais, a hora do almoço, a hora do banho, pode. Agora, deixar o bebê horas ali, aí prejudica. Então, vamos lá. Item 1, cadeirinha de descanso. Não precisa arriscar completamente, mas saber fazer um bom uso. Isso, Item 2, vai, Mari. Item 2. O andajá. O andajá era para ser... Em alguns países, ele é proibida a venda.
tá? Aqui no Brasil vende. E Tchan, corta pra, né? Há 20 anos atrás, todo mundo de Andajá. Meu Deus, exato. Mas Hoje a a gente Anvisa vê- já proibiu, não? Não, aqui ainda vende. Não aqui é ainda proibido. vende. Ele não é recomendado por nenhum pediatra, tá? Mas é vendido. E os pais usam. E qual- Essa semana passada atendi um bebê que o pai falou, tá no Andajá. E qual é o problema, assim, para o pessoal entender do Andajá? O Andajá, ele tem vários riscos para o bebê. O primeiro risco é porque geralmente o bebê é colocado no Andajá antes do tempo. É um bebê que nem está engatinhando ainda, é um bebê que nem mal está sentando, mas já está ali em pé. E o bebê precisa passar pelas etapas do desenvolvimento motor. Existem uns marcos, né? E o marco de ficar em pé é o último de todos. Então, antes de ficar em pé, o bebê tem que estar rolando, desvirando, pivoteando, fazendo esfinge, sentando, se arrastando, engatinhando, para quando o bebê sozinho engatinhar, apoiar a mãozinha e ficar em pé, aí o bebê pode ficar em pé. Só que os bebês estão sendo colocados em pé com 3, 4 meses. No Andajá, ou no colo, pulando, ou em jumpers, que é parecido com o Andajá, só que o bebê fica parado ali pulando, que é pior ainda. E tem coisas assim bem caras. E os pais compram. Esse jumper é super... Então esse pode riscar. Esse Pode riscar. Esse, por risco favor. Andajá também. Esse é um X mesmo. Exatamente. E aí o bebê que é colocado em pé antes do tempo, ele vai ter sobrecargas articulares, então vai ter prejuízos posturais. Esse bebê vai pular etapas do seu desenvolvimento, então é um bebê que dificilmente vai engatinhar, se ele já foi colocado em pé antes. E aí o Andajá traz sérios riscos de acidentes. Né? O bebê tá ali, desgovernado, andando, porque ele não tá nem preparado, ele acaba tombando e tem muitos casos de traumatismo craniano. Tem vários casos de acidentes por causa do Andajá. E numa consulta, eu falando com os pais, aí eu falando, não pode Andajá. Aí a mamãe falou, não, eu sei que não pode. Eu falando, não pode por causa dos riscos posturais, para não pular a etapa do bebê. Aí ela fez, não, eu sei que não pode porque a gente teve uma perda na família. Um bebê morreu por causa do Andajá. Aí eu era filha de uma prima dela. Aí eu, como assim, né? Aí eu ia falando por causa dos riscos posturais, mas o bebê morreu. Aí ela falou, ela estava no Andajá, era uma casa de primeiro andar. E os pais colocaram um tapete enrolado assim na escada. Pra não passar. Pra não passar. E o bebê ficava ali e tal. E o bebê foi batendo no tapete, o tapete foi saindo, né? Até que o bebê tombou na escada e ele foi tombando até embaixo. E teve várias batidas na cabeça. Aí ele teve traumatismo craniano e faleceu. Ela me contou, eu fiquei assim no consultório. Aí eu, falando sobre os riscos posturais, para não pular etapa, e a mãe vem com uma dessa, né? Então, assim, não deve usar de jeito nenhum. É mais perigoso do que parece. Exatamente. Tem algum outro item, assim, que você contraindica? Tem. Inventaram agora, não sei se vocês já viram, na Shopee. Conta. Como se fosse uma almofadinha, que é colocada tipo uma mochila de abelhinha, e que é para o bebê que está começando a sentar, engatinhar, quando cair não bater a cabeça. Já vi. E aí muitas mães estão comprando, porque eu não quero que a minha bebê bata a cabeça. Então assim, eu não recomendo. Por quê? O bebê, quando está em fase de desenvolvimento, está passando pelas etapas do desenvolvimento motor, o bebê tem que aprender que quando o bebê cai, dói. E tem reflexos de proteção. Então, se o bebê está sentado, caiu, bateu a cabeça, ele vai chorar. Da próxima vez, ele vai apoiar a mãozinha, porque ele já sabe se cai, dói. E aí, os bebês que usam esse capacetezinho fofinho, toda vez que cai, é no fofinho. E aí, o bebê vai achar assim, se eu cair, é no fofinho. Tem bebê que se joga. E aí o bebê vai crescer sem esses reflexos de proteção, reflexos anti-queda, que mais pra frente vai cair muito. E aí ele não vai estar a vida toda com um capacete fofinho. Então é importante o bebê aprender que quando cai dói e o bebê vai começar a se defender. Então esse é um item que eu também não recomendo. É por isso que é interessante a gente falar, né? Bebê tem que cair. Bebê tem que pisar no chão, bebê tem que fazer as coisas, né? Porque senão ele não vai aprender. Quanto mais você protege o bebê,
mais você atrapalha o seu desenvolvimento. Sim. Então, assim, o bebê tá começando a andar, eu falo para as mães, tem que andar descalço. Coloque para pisar em grama, em areia, em pedrinhas, porque quanto mais contato da sola do pé do bebê com diferentes tipos de solo, melhor vai ser a postura dessa criança, né? Porque o pé é um captor postural. Então, se o pé recebe informações sensoriais, a criança vai ter uma postura melhor. Não, e é muito engraçado, né? Porque é de geração em geração, né? A minha mãe estava na minha casa esses tempos, né? E eu sou muito tranquila com os meus filhos. Eu fui com o primeiro e com a segunda, então, coitada, ela é uma sobrevivente. E aí, principalmente que o meu menino faz tudo com ela, parece uma boneca. E aí ela faz tudo mesmo. E eles estavam brincando água com mangueira de água. E aí tinha um negócio que ele escorregava, ia pra lá, e ela no meio. E vira e mexe, ele batia, né, escorregava, pegava ela e levava ela junto, ia. A minha mãe ficou tão desesperada e falou assim, eu não consigo ficar mais aqui olhando isso, eu não consigo. Eu falava, mãe, mas deixa a menina, ela não tá machucando. E outra, se ele arrastar ela, do chão não cai, ela tá ali, né? Não, mas você deixa tudo, eu não consigo isso, eu não consigo nem olhar. Mas realmente, se a gente não deixar, né? Lógico, a gente não vai deixar coisa perigosa, né? Uhum. Mas se a gente não deixar que eles vivam isso... Exatamente. O meu irmão, a minha mãe foi o primeiro filho. E ela, depois de 3 perdas, minha mãe teve 3 abortos antes de conseguir ter meu filho, o meu irmão. E aí, quando meu irmão nasceu, ele tomava banho de água mineral. Ninguém tocava nele. Para ela pegar, ela passava a mão no álcool. Ele não ia para o chão. Então, assim, ele teve atrasos no desenvolvimento. Hoje, ele é cheio de alergia. A imunidade dele não é boa. Sabe assim, é diferente. Eu fui a segunda, depois veio a minha irmã. E a gente é diferente dele. Porque ele é tão paparicado, assim, foi tanta proteção que atrapalhou. Né? Eu sempre falo, tá vendo, mãe? Ela, mas na época era o meu primeiro filho, medo de perder. Era aquela super proteína, ele não ia pro chão. Deus me livre pro chão. Aí eu digo, tinha que ter ido pro chão. Então, exatamente. O bebê se desenvolve no chão. É por isso que ele demorou a engatinhar, ele demorou a andar, entendeu? Por causa da falta de estímulo. Interessante. Ô Mari, e a gente falou de itens que são, né, contraindicados. Tem algo assim que você indicaria para as gestantes comprarem, para as mães? Então, eu acho que um dos itens mais importantes no enxoval, eu sempre falo, pensando em desenvolvimento motor, é aquele tapetinho de atividades. Um tatame, aquele tapetinho dobrável. É um dos itens mais importantes do enxoval, pensando em desenvolvimento motor. Porque é ali, naquele tapetinho, que o bebê vai fazer o tummy time, ele vai rolar, desvirar, pivotear, fazer esfinge, sentar, se arrastar, engatinhar, ele vai andar. A minha filha até hoje brincando com o tapetinho dela, já tem 5 anos, mas ela coloca o tapetinho lá, coloca as bonecas, sabe? E querendo ou não, o tapetinho protege também, né, Mari? Então, porque assim, ele é fofinho, né, alguns. Exato, é um dos itens mais importantes. Melhor do que comprar aquelas cadeirinhas caríssimas que vibra, que toca, que balança. O jumper, que deve ser caríssimo, né? O bebê fica lá pulando e aí vai gerar problemas articulares. Então, você comprar muita coisa, compra só esse tapetinho já é maravilhoso, né? Uma cadeirinha dessa é muito mais cara, com certeza, né? Muito do que um mais, tapetinho. muito mais. Um jumper, um andajá. Então, é o melhor que você pode oferecer. O item, assim, essencial é esse tapetinho. E aí vem os estímulos, o alto contraste em preto e branco, aqueles livrinhos para os 3 primeiros meses, para ajudar a focar a visão do bebê, é importante. Então, no momento do tummy time, estimular a visão, chocalhinhos para começar a estimular a audição do bebê, é importante nos primeiros meses. Brinquedos que sejam fáceis para o bebê agarrar, eu sempre oriento aqueles de argolas, então o bebê vai lá agarrar, levar para a boca, vai ajudar no seu desenvolvimento. E uma coisa que você também já disse nos eventos nossos que eu achei muito interessante é uma vez que você coloca o bebê numa posição, além da assimetria que a gente já falou, mas assim, como não desenvolve um lado, né? Assim. Os bebês que nascem com a preferência para um lado, então se o bebê tem torcicolo, o bebê ficou muito tempo encaixadinho ali daquele lado no útero da mãe, nasce com essa preferência. E às vezes os pais chamam aqui, ó, o bebê vai com o olho e volta porque tem tensão. O bebê que fica só para esse lado, ele vai desenvolver somente esse lado. Então o bebê tá aqui o tempo todo, é essa mão que ele vai descobrir, é essa mão que ele vai levar para a boca. Ele vai alcançar os objetos com essa mão, ele vai rolar para esse lado, a vida dele é esse lado. Então, ele nem sabe que existe um outro. É por isso que é importante perceber isso desde cedo, fazer as liberações. E aí eu peço para os pais estimularem o outro lado.
E aí o bebê começa a descobrir o outro lado, e aí leva a mão para a boca. O desenvolvimento do bebê tem que ser bilateral, né? O bebê, enquanto bebê, a gente não sabe se ele vai ser destro, canhoto. Então, ele tem que desenvolver os dois lados. Se o bebê fica só para um lado, só recebe estímulo para um lado, ele só desenvolve um lado. E aí, mais para frente, ele vem escoliose. Vai rolar para o lado direito, vai pivotear para o lado direito. Quando engatinhar, vai engatinhar assimétrico, puxando uma perna. E lá na frente, a pisada vai estar meio o corpo compensando. Então, desde novinho, a gente precisa estimular os dois lados. E como o tapetinho faz toda a diferença nisso. Exatamente. Porque a gente põe o bebê ali no tapetinho e a gente, né, instintivamente vai acabar chamando ele dos dois lados, né? Uma hora você tá ali, aí você vai fazer não sei o que do outro lado da sala, você chama o bebê. Exatamente. E acaba estimulando, né? E ali sempre mudando as posições, o bebê vai ficar de ladinho, ali vai trabalhar a lateralidade, depois vai ficar de bruços, depois de barriga pra cima, e aí você vai usar muito o tapetinho. Ou seja, quando os pais, eles identificam, né, que existe uma preferência para um lado só, então seria uma indicação de buscar, né, Exatamente. uma avaliação. Você vê, às vezes são coisas sutis que Não, falam assim, não, ele só gosta, ele só quer, ele prefere. O bebê não prefere nada. Ele não sabe nada. Ele não prefere nada, coitado. Ele tá ali porque tá confortável pra ele. Ele não consegue virar pro outro lado. Então, ele prefere, deixa ele quieto. Falam assim, ele tá dormindo bem pra ele, deixa ele aí. E aí, a longo prazo, a gente vai percebendo a cabecinha deformando, né? Porque fica só pra um lado. Então, você vê que são coisas sutis, né, que já sinalizam a gente a importância de buscar uma avaliação. Tem outra coisa, assim, Mari, que você poderia falar pra gente que a gente consegue identificar no dia a dia, que seria um sinal de alerta? Então, você vai olhar pro bebê e vai começar a prestar atenção, né? Vai mexer a perninha dele, uma vai, outra não. Por que essa não vai, né? O corpinho tá todo inclinado o tempo todo. Você deixa o bebê reto, ele fica assim. Isso também não é normal, sinal de tensão. É um bebê que só fica para um lado, né? A gente chama para o outro, ele não vai. Ou até às vezes vai, mas sempre volta para esse lado. Esses são os sinais de alerta para... Ou é um bebê que está sempre jogando a cabeça para trás. É um bebê que não pega muito bem o peito. E como é importante a multidisciplinar que a gente falou, né? Porque, às vezes, e é importante que a mãe saiba disso, tenha informação e tenha esse olhar. Porque, eu tô achando que tem alguma coisa estranha e leva no pediatra. O pediatra tá vendo aquele bebê, às vezes, uma vez no mês, né? E ele não vai perceber coisas tão sutis desse jeito. E não vai te encaminhar. E não é então, e também não é a área dele. Também não é. Ele vai dizer, a mãe vai dizer, ele tem preferência pro lado direito. O pediatra vai dizer, tá bom. Tá. Ok, beleza. Ok, exatamente. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas assim, ainda bem que tá melhorando muito isso. Tem muito Graças a pediatra Deus. que já tá prestando atenção na preferência de lado, já quando estimula pro outro que o bebê não vai, já encaminha. Tem muito pediatra com olhar já diferenciado e já encaminhando precocemente. É. Bom, E eu acho que essas ações que a gente faz, né, tanto os nossos eventos, que a Mari já, como a doutora Marina falou, a Mari já participou de alguns eventos com nossas gestantes, né, trazendo assim muita informação, que inclusive é muito engraçado, porque nos eventos aí fica tudo assim olhando pra Mari. Meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Aí sai, né? Tem o bebê, na outra semana tá na Mari. Então, assim, como ter essas informações, minha gente, faz a diferença. Então, esse conteúdo, isso aqui que você tá assistindo agora, isso é ouro, né? Por quê? Porque isso pode te ajudar a evitar uma complicação lá na frente com seu bebê. Um estresse desnecessário. Então, recebendo a orientação correta, né, Mari? Teve uma bebê que eu atendi você falando agora, eu me lembrei. Eu tinha dado também uma palestra num grupo de gestantes, mas era de Pilates, né? E aí ela me convidou, aí no final do ano eu dei essa palestra, aí as gestantes ficaram todas já antenadas, aí eu atendi vários bebês. E aí, essa semana eu atendi um bebê que ela tinha tido bebê antes dessa minha palestra. Tipo assim, a gente conversando, ela, eita, eu não fui porque eu tive antes. E aí, tudo que eu tinha falado lá na palestra, ela não sabia. Aí ela já veio com o bebê já com 3 meses, o bebê com um grau severo de plagiocefalia, o bebê tinha torcicolo, o bebê tinha algumas questões, ela trouxe agora, mas ela, tipo, eu não sabia disso. Eu falei, se você tivesse trazido antes, logo quando nasceu, percebeu o torcicolo, eu teria feito as liberações, não teria chegado a esse grau de plagiocefalia, que já estava bem severa, a cabeça bem achatadinha. E a bebê era cabeluda, ela não percebia tanto. E aí, quando realmente ficou muito severo,
Aí ela percebeu. Ela falou, poxa, se eu tivesse ido para o evento e tivesse tido essas informações, não teria chegado a esse ponto. Com certeza. E é engraçado porque teve um evento que você fez com a gente, que aí algumas foram, né? E aí eu tenho um grupo no WhatsApp com as minhas pacientes, que é o Conexão Materna, e no grupo do WhatsApp tá todas as pacientes que estão grávidas e as que já tiveram os bebês. E aí, num dos eventos que você foi, você começou a falar um monte de coisa, só que aí uma mãe que já tinha tido bebê, enfim, no dia anterior, passou a madrugada conversando no grupo do WhatsApp com as meninas e falando, gente, mas meu bebê não dorme, porque tá assim, não sei o que, nanana. Aí quando você falou no evento, aí no evento todas, meu Deus, aí saíram... Leva na Mari! Aí saíram do evento, quando eu olhei o grupo do WhatsApp, aí fulana, olha, você tem que ir na Mari, porque tudo que você queixou essa madrugada foi a Mari explicando aqui. Então, assim, como é bom ver a informação, né, sendo passada. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença, a E essa conscientização. comunidade, né, que a gente cria é muito legal, né? Muito bom. Aquele grupo nosso Conexão Materna é incrível. É excelente. Chega muita mãe lá falando exatamente isso. Não, eu vim por causa de um grupo. E as mães, todas elas indicaram pra ir pra você. Tipo assim, é muito legal. Pode ter muito certeza legal. que é o nosso grupo. Certeza absoluta. Com certeza. Mas assim, a Mari, gente, ela é uma referência aqui em Maceió, né, na osteopatia pediátrica, então não tem como. Você é uma referência, né? Você é uma referência, acaba que nos grupos, a gente sempre olha lá, tá o Instagram, gente, leva na Mari, porque você realmente faz um bom trabalho. E que bom seria, né? Você acha assim que tem muitos profissionais da osteopatia pediátrica aqui em Maceió, particularmente? Eu acho que só tem eu e outra. Olha só. Então você vê, né? E a gente conheça, vê. né? Agora, olha que coisa, tá? Porque o que você falou aqui, você falou inúmeras situações, né? De cólica, disquesia, assimetria, torcicolo, nananã, dificuldade no desenvolvimento motor. Então, é uma gama muito grande para poucos profissionais, Exatamente. né? Então, assim, imagina se toda mulher, né, toda mãe tivesse a conscientização de que precisa levar. Meu Deus do céu, Você não daria vocês conta da duas demanda. não dariam conta Exatamente, dessa demanda. Então, assim, e que bom que, né, está se falando mais sobre isso e, consequentemente, acredito que daqui a uns anos, né, teremos mais osteopatas voltados para essa parte de pediátrica. E lembrando também. que a gente traz para vocês informações que a gente testa antes, vamos dizer, né? Então, assim, mais uma vez, eu já falei isso em outros episódios aqui, mas a Mari também atendeu a minha filha e, assim, foi uma ajuda incrível, assim, ensinando as técnicas, me acalmando. Então foi assim, foi maravilhoso. A gente traz aqui coisas que a gente tem de evidência mesmo que funciona, né? Que faz toda a diferença para as mães, por isso que a gente faz toda a questão, né? Ô Mari, e se você pudesse passar uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente agora, que mensagem seria essa? Eu acho que eu já falei bastante aqui, mas assim, para realmente ficarem tranquilas, né? Nenhum bebê vai ser igual ao outro. É uma frase que eu escuto muito assim, as mães falarem, eu tive já outro filho. Essa é completamente diferente. Então, nunca vai ser igual uma gestação da outra. Cada uma vai ter seus desafios, mas o importante é você saber conduzir, ter informação do que fazer, né? Em cada caso ali, e ficar tranquila. Eu acho que a informação que a melhor dica que eu posso dar é passar tranquilidade para o bebê, porque ajuda em muitas coisas, né? Nas maiores dificuldades, aquele choro inconsolável, é tranquilizar o bebê, é passar tranquilidade. Tem as posições que acalmam, que acalentam. E aí, se você estiver tranquilo, o seu bebê também vai estar. E que vai passar. Essa fase inicial passa e passa rápido, né? A gente acha que não, mas passa. Então, depois vocês vão sentir falta, né? Saudade dessa fase e já vão querer ter outros. É verdade. Gente, é isso, né? Eu acho, Mari, muito foi obrigada maravilhoso. mais uma vez por aceitar nosso convite. É sempre muito importante ter você Eu que aí agradeço. com a gente, viu? E saiba que você é sempre muito recomendada lá Que bom, eu no fico nosso muito grupo. feliz. É um prazer estar aqui e poder contribuir com as informações, né, para ajudar as mamães. E podem contar comigo sempre, é um prazer. Que bom. É isso.